Graças e paz, meus irmãos, que nesse sábado abençoado, onde nós vamos participar mais de uma escola bíblica, eu venho convidar você que você possa abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, onde nós vamos estar falando sobre esse livro e dando continuidade aí, falando sobre esse livro. E eu quero falar com você nessa noite sobre Atos dos Apóstolos, porque esse título, Atos dos Apóstolos, foi algo que foram escrito, foi algo que foram tirado do que os apóstolos fizeram, das coisas que eles apresentaram ao médico chamado Lucas. E esse médico chamado Lucas, ele completa essa obra, tanto do seu evangelho como aqui, e relata um homem, um excelentíssimo, que ele chama de Teófilo. A Bíblia não me dá mais informação sobre Teófilo, mas me fala que ele era um homem importante para ser chamado de excelentíssimo. E nós vimos em Atos dos Apóstolos que Cristo edifica a sua igreja. É ali que a igreja do Senhor Jesus Cristo edifica. Quando Jesus vai aos céus, ascende aos céus, né? E deixa o Espírito Santo conosco, né? Como está até o dia de hoje. Então eu quero falar mais isso com vocês. E eu quero falar sobre esse livro. E esse livro ele me fala o seguinte: é possível que originalmente o livro de Atos não tivesse título. Os manuscritos gregos o intitulam Atos e muitos acrescentam dos apóstolos. A palavra grega traduzida por Atos é praxeis, né? E diz era muitas vezes usada para descrever as realizações de grandes homens. Atos, de fato, retrata personagens notáveis do primeiro ano da igreja, especialmente Pedro, está lá no capítulo 1 ao 12, Paulo, capítulo 13 e 20 a 28, porém o livro poderia ser denominado mais apropriadamente de Ato do Espírito Santo, porque é ali o ato do Espírito Santo através dos apóstolos, pois a obra soberana e superintendente do Espírito Santo foi muito mais significativa do que a obra de qualquer homem, porque ali começa realmente a igreja do Senhor Jesus Cristo, né? E nós vimos aqui que a autoria e data, nós vimos aqui que foi lá por meio de 170 depois de Cristo, por aí. E nós vimos que considera-se que o Evangelho segundo Lucas foi o primeiro endereçado a Teófilo. Nós vimos lá em Lucas capítulo 1, versículo 3, é lógico concluir que ele também é autor de Atos, embora seu nome não seja mencionado em nenhum dos livros. Os escritos dos pais da igreja, tais como Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, Eusébio e Jerônimo, afirmam a autoria. Esses homens, esses teólogos dessa época, eles afirmam que realmente foi Lucas que fez todo esse trabalho, porque eles viram também. E nós vimos ainda que o mesmo acontece, né, por volta de 170 depois de Cristo. E nós vimos pelo fato dele ser uma figura relevante e mais meio obscura, né, ele é mencionado apenas 3 vezes no Novo Testamento, né? E nós vimos aqui em Colossenses, capítulo 4, versículo 14, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, e Filipenses, capítulo 24. E é pouco provável que alguém tivesse forjado uma obra que parecesse ser de autoria de Lucas, uma vez que um forjador certamente teria atribuído essa obra a uma pessoa mais proeminente, né? E nós vimos aqui que Lucas, irmãos, ele foi um amigo mais chegado e companheiro das viagens de Paulo. E era médico, pessoal. Se você for lá em Colossenses capítulo 4, versículo 14, você vai ver que Paulo fala assim, ó, 4:14, ele fala assim, ó, saudai-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Então nós vimos aqui que Paulo está falando com ele. Eu acredito também, né, que ele foi das pessoas, um dos companheiros que andou muito com Paulo, e também por ser um médico, muitas das vezes deve ter também ajudado na sua medicina, que ele assim tinha aprendido por ser médico e consultou várias vezes, não só Paulo, como outras pessoas. E eu quero falar com você
que você abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Abre lá para vocês, vamos estar lendo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Abre aí, por favor. Eu estou abrindo minha Bíblia também, que eu quero ler junto com vocês, ok? Vocês vão ver um pouco de cabeça baixa, porque eu estou aqui ó, com a Bíblia na mão e lendo ela. E diz assim, ó, escreve ó, o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. E a este também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias, falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com ele, determinou-lhe que não se exaltasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, ao qual disse ele: de mim ouviste, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então eu quero falar com você sobre isso. Nós vimos que grandes homens, a partir desse momento, desse relato, desses atos que foram feitos por esses apóstolos, começa a igreja, começa o cristianismo, começa realmente, principalmente há pouco tempo depois, mais à frente, nós vimos as perseguições dos cristãos, mas ali é fundado a igreja de Jesus Cristo, ali é fundado realmente, ali começa o cristianismo. E nós vimos que o personagem principal desse livro de Atos dos Apóstolos, o principal é o Espírito Santo, irmãos. E nós vimos que a palavra Espírito, no grego, né, nós sabemos que é pneuma, né, a pneuma, e nós vimos que deriva do verbo pneu, que significa respirar ou soprar. E nós vimos que ele que dá. Nós respiramos por causa do Espírito Santo que Deus nos deu, né? Nós podemos soprar, porque nós temos o Espírito Santo. Quando nós nascemos, irmãos, há um sopro, Deus sopra no nosso nariz, na nossa boca, irmãos, o Espírito, para que nós possamos ter ar. E nisso aqui, em Atos dos Apóstolos, se confirma realmente a vinda totalmente do Espírito Santo. Hoje o Espírito Santo ele habita em nós. Antigamente era emprestado para poucos profetas, poucas pessoas. Podem ler no Antigo Testamento que você vai ver. E era emprestado. Eu quero te dar um exemplo. Quando Deus coloca o Espírito Santo na vida de Saul, Saul começa a fazer várias coisas que desagradaram a Deus, dali ele tira e coloca em quem? Em Davi. Então, nós vimos aqui, e também a graça, né, do grego chari. Então nós precisamos, provavelmente equivale à palavra hebraica chesed, que significa benignidade. Aí você vê que vem o Espírito, vem a graça, aí tem mais a reunião, né? Que em grego epito alto é uma expressão que significa para os mesmos propósitos ou o mesmo lugar. Então foi tudo preparado. Preparado o quê? A descida do Espírito Santo, a graça que eu recebo e uma reunião. Estava reunido várias pessoas e precisava daquele momento ter aquela reunião para ter essas pessoas. E o cenário, o contexto, eu quero falar com vocês, como Lucas deixa bem claro no prólogo do seu evangelho, ele escreveu para dar a Teófilo e a outros que leriam a sua obra, como eu e você estamos lendo no dia de hoje. Olha quantos tempo tem isso aí. E nós vimos um relato dos fatos que se cumpriram em Lucas, capítulo 1, versículo 1. Durante o ministério de Jesus na terra, assim Lucas escreveu no seu evangelho um relato ordenado em Lucas 1, 3. Desse extraordinários acontecimento, Atos é uma continuação desse registro descrevendo o que Jesus realizou por meio da igreja primitiva, começando com a sua ascensão, passando pelo nascimento da igreja no dia do Pentecostes e prosseguindo até a pregação de Paulo em Roma. Atos resiste à propagação do evangelho e o crescimento da igreja. Então tem várias referências, capítulo 1, versículo 15, capítulo 2, versículo 41, 47, capítulo 4, versículo 4, capítulo 5, versículo 14,
capítulo 6, versículo 7, capítulo 9, versículo 31, capítulo 12, versículo 24, capítulo 13, versículo 49, capítulo 16, versículo 5 e capítulo 19, versículo 20. Também resista a crescente oposição ao evangelho. E vimos que começou os judeus a perseguir, uma oposição tamanha, ferrenha. Já com Jesus eles já continuavam, e ali eles pensavam que ia acabar, que Jesus estava morto, aquela coisa toda, mas engana-se eles porque Jesus no terceiro dia ressuscitou. Então nós vimos que Jesus veio, ficou 40 dias com aqueles homens, ceando com eles, acompanhando junto com eles, né? Então nós vimos que aí ele também começa nas referências do capítulo 2, 13, do capítulo 4, 1 ao 22, do capítulo 5, 17, 42, começa a perseguição da igreja de Jesus Cristo. Né? E nós somos privilegiados, irmãos, porque nós não temos perseguição, não. Nós somos preguiçosos de poder ir para a casa do Senhor, porque quando nós devemos ir para a casa do Senhor, nós arrumamos tantas coisas. Tem gente que deixa para lavar a roupa na hora de ir para a igreja. Tem gente que deixa para lavar a louça na hora da igreja. Aí tem hora, sabe, porque só para passar aquelas 7 horas. O culto aqui na nossa igreja começa às 7 horas. Aí quando dá 7h15, aí vem aquele vazio dentro do nosso peito. Sabe por quê? O Espírito Santo está dentro da gente, irmãos. O Espírito Santo faz morada. Então o Espírito Santo fala assim: ei, peraí, você não vai para a igreja não, cara? Aí já espera só o domingo, só a terça-feira e o sábado para ir. Você não tem coragem de ir? Aí quer arrumar casa, quer arrumar cabelo de filho, quer arrumar tanta coisa. E olha que esses homens aqui, eles queriam fazer tantas coisas, mas eles começaram a ser perseguidos. E nós vimos também, que eu quero falar um pouco sobre Teófilo, até mesmo para a gente não perder muito foco, cujo nome significa aquele que ama Deus. O significado da palavra Teófilo é isso, é desconhecido na história, não sendo mencionado em nenhum outro livro, exceto em Lucas e Atos. Não sabemos se ele foi um cristão, a quem Lucas estava instruindo, ou um pagão, a quem procurava converter. A maneira como Lucas se refere a ele, excelentíssimo Teófilo, né? Lucas capítulo 1, versículo 3, sugere que se tratava de um oficial romano de alguma importância. Temos algumas referências, né? Capítulo 24, versículo 3, capítulo 26, versículo 25. E os principais personagens desse livro, eu quero falar com você. Primeiro, o primeiro personagem desse livro é aquele que nega Jesus lá atrás, né? Que Jesus fala assim, ó, antes que o galo cante 2 vezes, tu me negará. E o que acontece com ele? Ele nega Jesus por 3 vezes. Chama-se Pedro, um dos apóstolos de Jesus, chamado de a Rocha, né? E o outro é João, um dos 12 discípulos de Jesus, chamado de o discípulo, a quem Jesus amava. Tiago, um dos 12 discípulos de Jesus, o primeiro a morrer por sua fé em Cristo. Viu? Aí, ó, começa a perseguição. E nós temos o privilégio, irmãos, de ir para a igreja, de poder proclamar a palavra de Deus, e a gente não vai. É uma vergonha, irmãos. Esse homem morreu porque estava falando de Jesus. Quer ver outro? Estevão, um dos responsáveis pela distribuição de alimento na igreja primitiva, martirizado por sua fé em Cristo. E ainda, mesmo quando ele foi apedrejado, ele ainda fala para o Senhor, ele fala para Deus, Deus, tem piedade se eles não sabem o que estão fazendo, são ignorantes, não sabem. E outro também, Filipe, um dos responsáveis pela distribuição de alimento na igreja primitiva, um dos primeiros missionários na Samaria. Tanto ele como Estevão tinham essa mesma afinidade de distribuir alimentos. Paulo, missionário e escritor do Novo Testamento, antes de se converter ao cristianismo, foi perseguidor dos cristãos e chamava-se de Saulo. Né? E nós vimos aqui, irmãos, que Paulo escreveu 1/3 do Novo Testamento. O Novo Testamento, aquelas cartas, tudo foi escrito por esse homem chamado Paulo. Antigamente, Saulo, o perseguidor, e houve uma conversão no caminho de Damasco, que você já sabe. Leia o livro que você vai ver. E o outro também, Barnabé. O seu nome significa filho da consolação. Viajou com Paulo como um missionário e depois com João Marcos. João Marcos, que ele fala aqui, é o Marcos que escreveu o Evangelho. Ouviu, irmãos?
E também tem o Cornélio. Cornélio era um oficial do exército romano, um dos primeiros cristãos gentil. Esse homem aqui, mais lá na frente, eu vou estar falando com vocês, olha, rapaz, é tremendo. Esse homem foi um dos primeiros homens a fazer o pequeno grupo multiplicador dentro da sua casa. Depois eu vou falar isso com vocês. Timóteo, assistente de Paulo, mais tarde se tornou pastor em Éfeso, capítulo está lá no capítulo 16, versículo 1, e o capítulo 20, versículo 4. Lídia, vendedora de tecido de púrpura, cristã e anfitriã de Paulo e Sila. Nossa, mas quando Paulo se converteu, irmãos, a gente precisa pegar um pouquinho dessa conversão de Paulo aí, sabe? Porque Paulo, quando se decidiu por Jesus, ele nunca mais parou. Ele morreu, sabe o quê? Defendendo a bandeira de Jesus Cristo. A bandeira do evangelho, de pregar o evangelho. Silas atuou como missionário envolvido com o ministério de Paulo, Timóteo e Pedro. Apolo, pregador natural de Alexandria, que ministrou em Acaia, instruído por Áquila e Priscila. Félix, governador romano da Judéia, manteve Paulo preso durante 2 anos. Né? Isso são os principais personagens do livro, irmãos. Festo sucedeu Félix como governador, revisou o caso de Paulo com a Herodes Agripa. Herodes Agripa II revisou o caso de Paulo com Festo e reagiu ao evangelho com Sacarno. Lucas, médico que acompanhou Paulo em suas viagens, autor do livro de Atos. Então, nós temos aqui homens de Deus, também temos homens cheios de demônio, que ficaram perseguindo os cristãos, como Festo, como Herodes de Agripas, e assim, Nero, muitos outros. Né? Qual é o tema? E agora eu quero falar com você sobre tema históricos e teológicos. Como o primeiro livro se trata da história da igreja, Atos registra a reação inicial à grande comissão. Se lembra lá em Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20? O livro fornece a informação sobre as primeiras 3 décadas da existência da igreja, material não encontrado em nenhuma outra parte do Novo Testamento. Embora não sendo uma obra primeiramente doutrinária, Atos enfatiza que Jesus de Nazaré era o Messias de Israel e é muito esperado. Mostra que o evangelho é oferecido a todos os homens, não apenas ao povo judeu. Tá vendo aí? Atos faz também uso frequente do Antigo Testamento, por exemplo, capítulo 2, versículo 17, outros versículos, como Salmo também 16, do 8 ao 11. Atos, irmãos, é riquíssimo em transição do ministério de Jesus para o ministério dos apóstolos. Da antiga aliança com a nova aliança, de Israel com a nação testemunha para a igreja, composta tanto de judeu como de gentil. Está vendo aqui? Porque muitas das vezes a gente acha que só o judeu que seria salvo. Mas Jesus não, Jesus fez o seguinte, Jesus fez o contrário. Ele veio primeiro para os gentis, ele veio primeiramente para poder mostrar, tanto para grego, judeu, gentil, para Jesus não havia acepção de pessoas. E nós vimos, irmãos, que como povo, como esses homens, como povo de testemunha de Deus, porque Jesus viu que os judeus eles não queriam ser testemunha dele. Testemunhar que ele era filho de Deus, que ele era um homem correto, que ele era um homem enviado por Deus, que ele era o salvador da humanidade, sem ele não poderiam eles chegarem aos céus, eles esperando Elias, eles esperando Moisés. Aí Deus começa também a mover também as águas, através, sabe o quê? Aqui, sobre os gentis. Lá em Gênesis capítulo 12, nós vimos um homem chamado Abraão. E Abraão foi o pai da fé. Por quê? Deus falou para ele, sobre ti edificarei muitas famílias, muitas nações, muitas pátrias. Então Deus ali já estava fazendo a promessa com ele, para que pudesse eu e você ser atingido hoje, se conhecer Jesus, ser salvo por Jesus, porque se não houvesse essa promessa de Deus lá atrás, né, sobre ti edificarei nações, sobre ti edificarei pátrias, e o que ele fala? Lá atrás, vou lembrar do Brasil, que tem muitos cristãos, que vai ter muitos cristãos, vou lembrar também lá em Roma dos gentios, porque se não tivesse essa promessa, só seria para os judeus.
Mas como seria? Eu não sou filho de Deus, você também não é, o gentio também não é criatura, né? Não somos criaturas que somos a feição de Deus? Então, irmãos, o que acontece? Nós precisamos entender aqui que Deus já faz a promessa com Abraão para poder me atingir, naquela época lá, atingir também os gentis. Por quê? Para que o mundo todo pudesse conhecer a Ele, conhecer a Deus, conhecer a Jesus, conhecer o Espírito Santo, conhecer a Trindade. E nós vimos aqui para encerrar, irmãos, Atos é rico em transição do ministério de Jesus para o ministério dos apóstolos, né? Da antiga aliança para a nova aliança. Então nós vimos aqui que o livro de Hebreus apresenta a teologia da transição da antiga para a nova aliança, tá vendo? Atos retrata o resultado prático da nova aliança na vida da igreja. E as principais doutrinas, vou ter aqui para que no sábado a gente possa voltar a falar, o estabelecimento da igreja, a história de como a fé se propagou. Né? Nós vimos ali capítulo 2, versículo 1 de Atos, capítulo 4, 23, e outros assim para frente. Vemos em Mateus também, capítulo 16, 18, Romanos, capítulo 12, 5, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, 17, do Coríntios ainda 12, 12, Gálatas, capítulo 3, versículo 28, Efésios, capítulo 4, versículo 15 ao 16, e a primeira carta ao Timóteo, capítulo 3, versículo 15, e para terminar, Apocalipse, capítulo 19, versículo 8. Então você tem que pegar isso aí, abrir a sua Bíblia e ver, ler e confirmar. E nós vimos que, além dessas principais doutrinas, nós vimos aqui também a obra do Espírito Santo. Como o Espírito de Deus orientou a igreja individualmente os cristãos, viu? O Espírito Santo é que guiou. Quando o Espírito Santo, no dia do Pentecostes que desce, que nós vimos ali que houve começou todo mundo a falar em línguas, mas quando eles falam em línguas ali, nós vimos que cada um ouvia na sua própria língua. Ouvia, né? Ouvia. Então, nós vimos ali que na descida ali, quantas gente foram convertidas, quantas pessoas foram convertidas, não é isso? E eu quero, para terminar, ler com você isso aqui, para você ver, está no capítulo 2, versículo do 1. Ao cumprir o dia do Pentecostes, estavam todos mesmo reunidos num lugar só, que eu falei lá da frente sobre o lugar, não é isso? Quando eu falei com você sobre o Espírito, a graça e a reunião, estavam todo mundo ali no lugar. E veio aqui, ó, estava todo mundo reunido no mesmo lugar. De repente, irmãos, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, como de um vento impetuoso. Encheu toda a casa onde estava assentado, e apareceram distribuído entre eles línguas, presta atenção que eu vou falar sobre isso, como de fogo, por quê? Calor, como de fogo, não era fogo não, tem gente aí que fala que desceu fogo, desceu nada não, como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios de quê? Do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito que lhe concedia que falasse. Aí olha o que interessante aqui. Ora, estava habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, né? Vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um, olha, presta atenção, cada um os ouvia falar em sua própria língua, então ouvia falar na sua própria língua. Da descida do Espírito Santo, quando desceu ali e todos ficaram cheios do Espírito Santo e passou a falar em outras línguas, era a língua materna. Se tinha alguém lá brasileiro, ouvia o português. Se tinha o inglês, ouvia o inglês. Se tinha o francês, ouvia o francês. Se tinha o americano, ouvia o inglês americano. Se tinha o britânico, ouvia o inglês britânico. Então nós ouvimos aqui, ó, muitas das vezes, é por isso que Paulo fala lá na sua carta, em 1 Coríntios, ele fala sobre a confusão de línguas na igreja, porque realmente, irmãos, nós acreditamos que realmente existe o dom de línguas, mas também realmente existe quando Paulo fala que tem que haver interpretação.
Senão vai trazer confusão na igreja. Você pode ver aqui que quando o Espírito Santo desce, o que o Espírito Santo fala aqui? Que cada um ouvia, interpretava na sua própria língua. Pastor, que isso? É verdade aqui, ó. Não, ó, aqui, ó. Ó, estava, pois, atônicos e se admirava, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna. Leia a Bíblia, irmãos. Leia a Bíblia. Tem que ler Bíblia para poder saber o que vai falar. Ok? Então vamos encerrar aqui nesse ponto. Paramos aqui. Os dons de línguas aqui, o dom de língua. Mas você vai ver aqui que cada um falava assim, ó, somos pardos, medos, elemitas e os naturais da Mesopotâmia. Judeus, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, Panfilia, do Egito, da região da Líbia, nas mediações de Cirene e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábicos. Então, cada um que estava ali ouvia o Espírito Santo, quando desceu e começou a falar em línguas, cada um ouvia na sua própria língua, e cada um ouvia o que realmente estava se falando, aonde nós falamos sobre a interpretação, para não dar confusão, né? Por isso que Paulo fala, se você fala em língua estranha, não há problema, eu também acredito também, né? Mas que haja intérprete, para que não haja confusão na igreja. E eu quero aqui deixar e agradecer a você por esse momento que nós estamos juntos, nós vamos orar. E sábado que vem eu vou estar dando continuidade, aonde nós vamos estar falando, irmãos, aqui, né, os desafios da interpretação, o caráter de Deus. Nós vamos estar falando algumas respostas para perguntas difíceis e vamos aprofundar depois mais um pouco sobre a carreira de Paulo, a terceira e quarta viagem de Paulo, o ministério dos apóstolos, o ministério do Espírito Santo. Então daqui para frente a gente vai falar sobre muita coisa. E eu quero agradecer a você por esse momento de estar junto conosco. Feche seus olhos para orarmos, para que podemos acabar e encerrar essa escola bíblica. Deus, obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado por o Senhor ter enviado, Senhor Deus, e nos dado, Senhor Deus, a sua misericórdia. Que o nosso coração, a nossa mente seja aberta, Senhor Deus, e que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, entender tudo que foi falado, que possamos ter vontade, Senhor Deus, de sermos cristãos verdadeiramente como Jesus quer que nós sejamos. Abra nossa mente, nosso coração para entendermos esse estudo junto com a tua palavra aberta. Agradecemos assim em nome de Jesus Cristo. Amém? Irmãos, curta e compartilha. Quando você compartilha, é melhor porque outras pessoas vão estar se ouvindo também esse vídeo. Compartilhe, irmãos. Porque eu tenho visto que 6 visualizações, nenhum compartilhamento, que isso? A gente perde tempo para fazer tantas coisas para vocês, né? Então eu acho que você precisa acordar um pouco. Fica na paz, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo. Amém.